Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dando sequência, então, às nossas aulas da disciplina do ensino médio de artes. Na primeira aula, nós vimos um pouquinho sobre a cultura indígena e agora nós vamos falar, então, sobre o multiculturalismo. Vamos lá, então, para a nossa aula. O que é o multiculturalismo? Vamos entender, então, um pouquinho mais. Nas últimas décadas do século XX, o mundo passou por profundas mudanças com a globalização da produção e do consumo, o que desencadeou então mudanças socioeconômicas e culturais em todos os países. Os artistas eles não estavam preocupados em conceber algo novo. Crescia então neles o interesse pelo passado. E essa reação crítica à modernidade é que gerou o conceito de pós-modernidade. Com a invenção dos microprocessadores, os computadores tornaram-se ainda mais baratos, dando início então à era da informação. Os meios de produção artística, tais como as câmeras de fotografia e vídeo e as mesas de som, ficaram mais acessíveis à população. Nós vamos ver um pouquinho então aqui um artista dessa época, chamado Gilvan Samico. Aqui nós temos uma gravura para o livro Romance da Pedra do Reino e o Príncipe de Sangue Vai e Volta, de Ariano Suassuna, de 1971. Ariano Suassuna foi o pioneiro, então, no resgate de uma estética regional do Brasil. Organizou o movimento armorial em 1970 em Pernambuco. E o que está mudando, então, nessa nova era, nesse novo cenário artístico? As trocas culturais simultâneas geraram uma diversidade em escala exponencial. Novas vozes, até então excluídas da cena artística, passaram a ser ouvidas. Os valores culturais assimilados e definidos pelas populações periféricas estavam mais próximas das tradições rurais, das heranças afrodescendentes e indígenas, e das lutas políticas da classe operária. Uma das consequências, então, desse processo tem sido a diminuição das distinções entre a cultura erudita, a cultura de massa e a cultura popular. O reconhecimento de que diversos grupos e indivíduos provenientes de variados contextos sociais manifestam a sua cultura, gerando transformações no campo da arte, que é o que hoje entendemos como multiculturalismo. E qual é esse ambiente multicultural? No cenário global das artes visuais, uma tensão multicultural surge, com a chegada dos artistas de rua no ambiente glamuroso das galerias. E foi em Nova York, na década de 80, que desponta esse grande fenômeno. Em junho de 1980, uma grande mostra de arte colaborativa, o Times Square Show, reuniu mais de 100 artistas jovens. Havia ali todo tipo de manifestação, como grafite, artistas feministas, performers, bandas punks, cartazes políticos, xerografia e outras formas alternativas de expressão. Essa exposição revelou artistas oriundos dos bairros negros e hispânicos, ligados à nascente cultura hip-hop, tornando-se um marco na história do grafite. Aqui nós temos, então, algumas representações dessas manifestações culturais. Nós temos aqui um artista que ele pintava no metrô de Nova York, que é o Keith Haring. Aqui está ele pintando, nós trazemos então para vocês verificarem. E também o Jean-Michel Basquiat. Também temos aqui uma gravura, com a arte moderna aqui dele, trazida por esse movimento multicultural. Vamos falar um pouquinho então sobre as artes visuais na geração 80. Em 1984, no Rio de Janeiro, foi montada então a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, uma exposição Como Vai Você, Geração 80. Essa grande mostra foi marcada pelo prazer da expressão, reprimido durante 20 anos durante a ditadura militar.
O evento reuniu 123 artistas, grande parte do eixo Rio-São Paulo, mas de tendências variadas, com obras que incluíam pinturas, esculturas, performance, vídeo, música e instalação. Muitos desses artistas da geração 80 interessavam-se pela pintura em grandes formatos. Alguns artistas desse período desenvolveram poéticas que focalizaram o corpo, o feminismo e a homossexualidade. Aqui nós temos então uma representação através dessa pintura em grandes formatos que incentivou aqui esses artistas então da geração de 80. Nessa pintura então de 1988, Leonilson reúne palavras e símbolos para expressar seus sentimentos. Leonilson foi influenciado pela obra do sergipano Arthur Bispo do Rosário, e Bispo relatou então nessa sua obra a sua visão do mundo, associando ornamentos e textos bordados em mantos e estandartes que se tornaram conhecidos do grande público a partir da década de 1980. Então aqui está essa pintura, com cores fortes, como nós podemos ver, bordadas aí em panos, em mantos, e estandartes. Vamos falar um pouquinho sobre o movimento Mágicos da Terra. Foram grandes mostras internacionais de arte que multiplicaram-se na segunda metade do século XX, tornando-se espaços de troca e valores culturais entre os artistas. No campo da arte, a globalização forçou o sistema eurocêntrico a voltar a sua atenção aos países periféricos. Um importante marco dessa busca pela diversidade foi a exposição Mágicos da Terra, que teve lugar em Paris em 1989. Como um dos eventos comemorativos do bicentenário da Revolução Francesa. O projeto foi concebido com o objetivo de investigar o que era a arte naquele momento em todo o planeta e quem eram os artistas. Essa exposição apresentou obras de 111 artistas com produções muito diversificadas e parte deles ligados à cena artística contemporânea e a outra parte era conectada então às tradições locais dos mais diversos países do mundo. Aqui nós temos então as representações do que foi esse movimento, essa exposição denominada Mágicos da Terra. Temos aqui duas fotos dessas exposições que vocês podem estar acompanhando aqui comigo. Não podemos deixar também de falar sobre o audiovisual, O que é isso? A periferia do centro. No início do século XXI, as novas tecnologias digitais facilitaram muito o uso de aparelhos portáteis para a captação, edição e a circulação de imagens em movimento, provocando a maior democratização do fazer audiovisual. A partir daí, então, começam a surgir filmes, documentários, que apresentam olhares mais próximos do ambiente urbano diversificado do país. Esse universo cultural despontou nas telas como uma novidade. Fala Tu, de 2003, exemplifica bem esse tipo de filme. É o primeiro longa-metragem de Guilherme Coelho, um documentário que acompanha o dia a dia de 3 personagens ligados ao rap. Um filme em que a câmera acompanha o personagem o tempo todo e é chamado de documentário de modo observacional. A proximidade com a câmera leva o espectador a estabelecer uma cumplicidade com os personagens, facilitando o entendimento do que se quer mostrar, um recorte da realidade dos artistas hip hop no Brasil. E por falar em Fala Tu, de 2003, na sequência, nós vamos estar assistindo, então, esse longa-metragem, que é de Guilherme Coelho. E logo após nós assistirmos esse longa, nós vamos fazer, então, as nossas reflexões, os nossos comentários
acerca então desses 3 personagens, muitos ligados ao rap e que documentam o seu modo de vida, né, e a sua cultura na periferia. E como está o multiculturalismo hoje? Novas narrativas e percepções críticas das questões sociais, políticas e comportamentais estão mudando radicalmente a arte e a cultura nesse século. A visibilidade das culturas tradicionais, a visão ácida das populações periféricas silenciadas durante séculos e as soluções criativas passam a ter ressonância nas artes visuais, também na música, no teatro, na dança, no cinema e no design que produzem hoje e no mundo. Manifestações características de uma cultura jovem, como a dança do passinho, presente na região sudoeste, a swingueira, originária do Nordeste, são exemplos da vitalidade de novas práticas culturais existentes no país. Com acesso aos meios de produção e aos inúmeros projetos que promovem o ensino técnico, a reflexão sobre a linguagem, vemos então surgir no país, na última década, cineastas da periferia, produzindo documentários e filmes de ficção de forma alternativa. É isso então, gente. A nossa aula de hoje falando um pouquinho mais sobre essa multiculturalidade que nós temos no nosso país, não só no nosso país, mas também pelo mundo afora, como nós podemos observar em vários movimentos, em várias manifestações artísticas e culturais que acontecem pelo mundo. E eu espero vocês na próxima aula. Espero muito que vocês tenham gostado das informações trazidas hoje. E amanhã nós estamos aí com uma nova aula, falando um pouquinho mais sobre a arte brasileira. Até mais. Tchau, tchau, gente.